Graça e paz, amados. Muito bom estar aqui. E com a grande alegria de poder ter com a gente esse homem de Deus, nosso amigo John Shell. Ele já esteve com a gente antes, não sei quantos aqui lembram, eu já fui muito abençoado pela vida dele. E ele esteve aqui esse final de semana com os amados irmãos lá da Shalom. E sabendo que ele estava aqui, a gente não podia deixar de ter esse momento juntos. Então a gente combinou já para que nessa segunda a gente pudesse estar juntos aqui. Ele está viajando hoje à noite para Anápolis e a gente queria aproveitar esse momento e poder recebê-lo. Em nome de Jesus, amém? Thank you. Obrigado. I'm glad to be with you again. Eu estou muito alegre de estar com vocês aqui. I have so many wonderful memories of the last time I was here. E eu tenho lembranças muito gostosas da última vez que eu estive aqui com vocês. I love this beautiful building. Eu amei esse prédio. Don't you like it? Você gosta também? It's gorgeous, beautiful. É bonito, maravilhoso. We say breathtaking. It's A so gente- beautiful. A gente fala assim que tira até o fôlego da gente, tão bonito que é. So, anyway, I want to talk to you tonight for a few minutes about some things that are taking place all over the world. Eu quero compartilhar com vocês hoje à noite alguma coisa que está acontecendo em várias partes do mundo. The Holy Spirit O Espírito Santo is being poured out tem sido derramado in an amazing way around the world. de uma forma maravilhosa em todo o mundo. Many times we don't hear about it on the news, through the media, Muitas vezes a gente não escuta isso nas notícias ou na mídia, but many wonderful things are happening. mas muitas coisas maravilhosas estão acontecendo. Jesus is appearing in some of the darkest places on the face of the earth. Jesus está aparecendo nos lugares mais escuros, mais tenebrosos do I mundo. saw a report of a Muslim man that was in Mecca. E eu ouvi um relatório de um homem muçulmano em Meca, This is the most holy place for Muslims. que é o lugar mais santo para os muçulmanos. And he made a pilgrimage there. He took a trip there. Então ele fez uma viagem para lá. And there are many, many people that are there when these people come to Mecca. E tinha muitas pessoas lá nesse lugar onde eles vêm para encontrar em Meca. And this man had dark complexion E esse homem tinha roupas negras and he had black hair. e cabelos pretos. He had a lot of black hair on his chest. Aí ele tinha muitos pelos pretos aqui no seu peito. And he had an encounter with Jesus. E ele encontrou Jesus. And Jesus touched him, E Jesus tocou-lhe put his hand right here on his chest. e colocou a sua mão assim, como se fosse no peito dele. And he unbuttoned his shirt. He unbuttoned his shirt. E ele desabotoou sua camisa. Where you could see his chest and the chest hair. Então poderia ser visto aqui o seu peito cabeludo. In the middle of all this black hair on his chest E no meio desse cabelo preto do seu peito, was a white handprint tinha uma mão branca impressa, where Jesus had touched it. onde Jesus tocou-lhe. And that had been years ago. E há alguns anos atrás, And his hair has always been white ever since. o cabelo dele sempre continuou branco desde aquela época, Just a perfect handprint. como se fosse a impressão de uma mão. And he gave his life to the Lord. E ele deu a sua vida a Deus. There are exciting things that are happening. Então coisas maravilhosas estão acontecendo. And it's very important that we will prepare ourselves E é muito importante que a gente se prepare for this great harvest that's coming. para essa grande colheita que está vindo. Revival is coming to the church. Revival. Avivamento está vindo para a igreja. And when God's people return to him, E quando o povo de Deus se retorna a Ele, then we're going to see an amazing harvest. então nós vamos ver uma colheita maravilhosa. I want Jesus to come back Eu quero que Jesus volte for a large church. para uma grande igreja, Not a little one, não uma pequena a igreja, strong church. uma igreja forte. And Jesus is going to come back E Jesus disse que quando voltasse, and he's going to find you and I que Ele ia encontrar você e eu. doing the same things that he did. Same things that he did. Aí faríamos as mesmas coisas que Ele fez. We're going to be healing the sick, Nós vamos curar os doentes, casting out demons, nós vamos expulsar demônios and raising the dead. e ressurgir da morte. Heal the sick,
curar os doentes, cast out demons, expelir os demônios and raise the dead. e ressuscitar os That's what he mortos. told us to do. Isso é o que ele nos falou para fazer. I'm very excited about what's happening in the United States. E eu estou muito empolgado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. We have a new president, Nós temos agora um presidente novo and he will be inaugurated on the 20th of this month. e ele vai receber a posse no dia 20 desse mês. The day after the election, Um dia depois da eleição, it was as if a heaviness had been lifted off our nation. foi como se um grande peso tivesse sido removido da nação. And I said, Dear Father, E eu disse, querido pai, you have given the United States o Senhor deu aos Estados Unidos another chance. uma outra chance. And even now, this new president has been he is not in office yet, E ainda que esse presidente não esteja oficialmente presidente, but our country is changing rapidly. mas o nosso país já começou a mudar rapidamente. The economy has taken off. A economia já está recuperando. Big companies are planning to build new factories Grandes companhias já estão construindo novas fábricas to hire many people. e já estão contratando muitas pessoas. We, in the last years, Christians, we have lost a lot of our freedom in the United States. No último ano, nós cristãos tivemos a perda de muita liberdade nos Estados Unidos. And those freedoms are going to come back to God's people. E agora essa liberdade está voltando para o povo de Deus. It's an amazing time, E é um momento muito maravilhoso. not just in the U.S., Não apenas nos Estados Unidos, not just in Brazil, não apenas no Brasil, but all over the world. mas em todo o mundo. And you and I were created to be born at this particular time in history. E nós fomos criados para estar vivendo exatamente nesse determinado tempo. And it's important that we take what has been passed on to us E é importante que a gente entenda o que foi passado para nós. and we develop that E que a gente desenvolva isso. so we can pass it on to the next Só que a gente generation. possa também, então que a gente possa também passar para a próxima geração. I don't know when Jesus is coming back. Eu sei que Jesus está voltando. I don't know if it'll be next year or 10 years from now, Eu não sei se vai ser o ano que vem ou se vai ser daqui 10 anos, but things will be a lot different mas coisas vão ser bem diferentes by the time he returns. pelo momento que ele vai retornar. And as leaders, E os líderes, God wants us to set good examples for everyone. eles querem que nós líderes sejamos bons exemplos para todo mundo. Jesus passed on his very life in his ministry to his disciples. He trusted them with this power and authority. Jesus então, no seu tempo de ministério, ele passou para os seus discípulos tudo aquilo para eles poderem viver. He said this in John 14:21. E está escrito lá em João, capítulo 14, 21. He said, I tell you the truth. Está escrito, em verdade vos digo, Anyone who believes in me todo aquele que crê em mim will do the same works vão fazer as mesmas obras that I have done, que eu tenho feito, but even greater, mas ainda maior, because I've gone back to be with the Father. porque eu vou estar voltando para a presença do Pai. In Matthew 10:1, Mateus 10:1, Jesus called his disciples together, Jesus chamou seus discípulos juntos and he gave them authority e ele lhes deu autoridade to drive out evil spirits, para poder expulsar os espíritos, to heal every disease and sickness. para curar todas as doenças. Jesus came with a commission that the Father had given him. Então Deus trouxe a comissão daquilo que o Pai lhe deu. And in John 20:21, he passes that on to his disciples. E então ele passa essa autoridade para os seus discípulos. He said, as the Father sent me, Ele disse, como o Pai me enviou, I'm sending you. eu vos envio. Now, Jesus, when he left his disciples with an amazing inheritance. Então Jesus deixou os seus discípulos com uma herança maravilhosa. His plan from the beginning was to pass on this inheritance and to empower them. Então o seu plano desde o começo foi de poder passar aos seus discípulos esse poder, essa autoridade. I have received an amazing inheritance through Jesus Christ. Eu recebi uma grande herança de Jesus Cristo. And I've also received an amazing inheritance through people, E eu também recebo uma herança maravilhosa das pessoas, especially my father. principalmente o meu pai. He was the first Christian in his family. Ele foi o primeiro cristão na sua família. His father was involved in a false religion.
O pai dele estava envolvido numa religião falsa. and his mother was a heathen. E a sua mãe, A heathen. She didn't believe anything. era uma ateia, não acreditava em nada, escondida, hidden. So when my grandfather died, Então, quando meu pai morreu, meu avô morreu, the family was disconnected from this false religion. então a família foi desconectada dessa falsa religião. And when my father was 12 years old, E quando meu pai tinha 12 anos, he gave his life to Jesus ele, Christ. ele se entregou a Jesus Cristo. He spent his adult life developing an inheritance to pass on to other people. Então ele He spent his Então ele passou toda a sua vida adulta desenvolvendo aquilo que ele poderia passar para as pessoas. My father was a man of vision, Meu pai era um homem de visão. and the things that God put in his heart would just burn in his heart all the time. E aquilo que Deus colocou no seu coração queimava ali o tempo todo. And many of the things that were so important to him E muitas outras coisas que eram importantes para ele never happened in his lifetime. nunca aconteceu na sua vida. And he went to be with the Lord, E ele foi então a viver com Deus, and he didn't complete all the things that he had a vision for. e ele não conseguiu completar todas as coisas que ele teve visão. And I was very sad about that, E ele estava triste a respeito disso, because I realized how important these things were to him, porque eu entendi o tanto que essas coisas eram importantes para ele. to fulfill the vision that God had given him. Completar a visão daquilo que Deus tinha dado para ele. And in the midst of my sadness, E no meio da minha tristeza, the Holy Spirit showed me something. o Espírito Santo me mostrou alguma coisa. He showed me that the vision that my dad had been passed on to my wife and I. Então, o Espírito Santo me mostrou uma visão onde Deus passou aquela herança para minha esposa e para mim. And we had passed it on to our children, E a gente então estava passando isso para os nossos filhos. and they're passing it on to their children. E eles vão passar para os filhos deles. Now to the fourth generation. E por 4 gerações. What started with my dad Então isso começou com meu pai, has been carried on through the que generations. está sendo carregado pelas gerações. And it has grown and it has increased. Então isso está crescendo e está aumentando. My desire is this, Meu desejo é esse. is to increase what my father passed on to me, É aumentar aquilo que o meu pai passou para mim, to the generations that follow. para todas as gerações. And even now I'm passing that on to my children and grandchildren. E até agora eu estou passando isso para os meus filhos e para os meus netos. When I was growing up, as I grew up, Enquanto eu cresci, my father instilled something in me. meu pai ainda tinha alguma coisa para passar. He said, "You're to make the world a better place Ele dizia para mim, você tem que fazer o mundo se tornar um lugar melhor, by the way you live and what you do." através daquilo que você vive e daquilo que você faz. And so when I go somewhere, Então, quando eu vou em algum lugar, when my family goes somewhere, quando a minha família e eu vamos a algum lugar, we make sure that that place, wherever we've been, a gente então tem que ter certeza que aquele lugar onde a gente tem passado is a better place than it was before we came there. se torne um lugar melhor antes da gente ter chegado. Sometime we'll go to a park, Às vezes a gente vai para um parque, and before we leave, we'll clean the park up. então antes da gente sair, a gente tem que deixar o parque melhor. Sometime we'll go camping, Ou às vezes a gente vai acampar, and we leave the campgrounds cleaner than they were. então a gente tem que deixar o acampamento, o lugar que a gente acampou, mais limpo do que a gente chegou. When I stay in a motel room, Quando a gente fica num quarto de hotel, when I leave that motel room, it's cleaner than it was before I came in quando eu there. saio do quarto do hotel, ele está mais limpo do que quando eu cheguei. And I tell my children, E eu falo isso para meus filhos. when you go out into the world, Quando você vai lá fora no mundo, you're to make the world a better place. você tem que fazer o mundo um lugar melhor. That's the inheritance from the Lord that we've received. Essa é a herança que a gente recebeu do Senhor. Now my children are building on what I've passed on to them, E meus filhos, então, estão construindo isso para passar para os filhos deles. and they're passing that on to the fourth Para que generation. eles possam passar para a próxima geração. Also, my father created an inheritance Meu pai também criou uma herança for other Christians para outros cristãos, and what I call pre-Christians. que eu chamo de pré-cristãos, They're not Christians yet, porque eles ainda não são cristãos, but I believe they will be. mas eu creio que eles vão ser. So he did a lot of things for people. Então ele fez muitas coisas pelas pessoas. Now, I want to say this to you. Então eu quero te dizer uma coisa.
if you're able to fulfill your vision Se você é capaz de cumprir a sua visão in your lifetime, no tempo da sua vida, it was too small. porque é muito pequeno, Because God wants to give each one of us a vision porque Deus quer dar a cada um de nós uma visão, that we work in, que a gente possa trabalhar, that we operate in, que a gente possa operar nisso, that we will see part of it fulfilled, que a gente possa ver parte disso cumprida, and that we can pass it on to those that come after us. e aí então a gente vai poder passar isso para aqueles que estão vindo depois da gente. So it will expand. So it will expand. Então isso vai se expandindo. You see, I want my children to do better than I've done. Então meus filhos já estão fazendo melhor do que eu fiz. And as a pastor, I want the people, our church family, to do better than I've ever Então, done. como pastor, eu quero que meus filhos, a minha família, faça melhor do que eu. So I'm all the time encouraging people to stand up and to move out and to do things. Então, eu estou sempre encorajando as pessoas para levantar e sair e ir para fora para fazer essas coisas. A few months ago, I started a monthly prayer meeting, Alguns meses atrás, eu comecei uma reunião de oração. and it's for community leaders, politicians, E para líderes de comunidade, para políticos and business leaders. e para líderes de empresas, And de negócios. we come together to pray. Então, a gente se reúne para orar. Very informal meeting. É uma reunião muito informal. And I asked different members of the business community, E eu, então, convido pessoas da comunidade de negócios, public service, politicians, do povo do serviço público, políticos, law enforcement, advogados. and I asked them to participate in this prayer meeting. Então, todos eles estão participando dessa reunião de oração. And some of them are nervous. Alguns deles ficam nervosos, Some of them write their prayers down and read them. alguns deles escrevem as orações que vão ter que ser feitas, But they're doing things that they've never done before. mas eles estão fazendo coisas que eles nunca fizeram antes. See, because they thought only a pastor could do something like this. Porque às vezes eles pensam que não é só pastor que tem que fazer coisas desse tipo. And so I get them up and going, Então eu passo a bola para eles. and then I step out of the way. E aí eu dou uns passos para trás e deixo eles fazerem. And they're so surprised at what they can do. Então eles começam a ver a prática daquilo que eles podem fazer. They say, I didn't know I could do this. Eu não sabia que eu podia fazer isso. And some of them get emotional. E alguns deles ficam emocionados. And I just tell them, you really did a good job. E aí eu chego para eles e falo assim, você fez um ótimo trabalho. Oh, thank you. Thank you. Obrigado, obrigado. But they did. They Mas did a eles good fizeram job. realmente. They did a great job. Eles fizeram um grande trabalho. I want to encourage you to dream big God dreams E eu quero te encorajar a sonhar grandes sonhos de Deus. and pass those dreams on to those that follow you. E passe esses sonhos para as pessoas que estão te seguindo. And so what Pastor Cesar is doing here, Então, quando o pastor César está fazendo alguma coisa aqui, he's passing on a vision to you. ele está passando uma visão para vocês. And it can't stop with him, E ele não pode parar com ele mesmo. and it can't stop with you. Ele não pode parar com você. It's got to be passed on. Isso tem que passar para And frente. watch it increase. E deixar isso crescer. Watch it gain momentum. E, Get faster. e bigger. fazer isso ficar cada vez mais rápido. My father was a very generous man. Meu pai era um homem muito generoso. He's had, of any person, he's had the greatest influence on my life. Então, ele foi, sem dúvida, uma pessoa que teve mais influência na minha vida. And for a woman, E para uma mulher, it's been my wife. em termos de mulher, tem sido a minha She's esposa. a very godly lady and Ela é uma mulher de Deus. had an amazing influence on my E life. tem tido uma influência muito grande na minha vida. I would go to bed every night, Quando eu vou para a cama toda noite, and my parents' bedroom was next to mine, quando eu era pequeno e o quarto dos meus pais era pertinho do meu. and I could hear them down on their knees praying every night. E eu podia ouvi-los toda noite, nos seus joelhos orando. I could hear what they were praying. E às vezes eu ouvia o que eles estavam orando. They prayed for me a lot, Eles oravam muito por mim. and I needed a lot of prayer. E eu precisava de muita oração. So I would go to bed at night, hearing my parents praying in their bedroom. Então eu sempre ia para a cama à noite, escutando os meus pais orando no quarto deles. The next morning, early in the morning, De manhã cedinho, bem cedo na manhã, I would wake up, quando eu acordava, and I could hear them in the dining room praying together. e eu podia ouvi-los na sala de jantar orando juntos. My father was a very generous man, Meu pai era um homem muito generoso. and he told my mother one morning, E ele disse para minha mãe uma manhã, he said to her, there's a family that I know that they need some financial help.
existe uma família que eu conheço, e eles estão precisando de uma ajuda financeira. And he said, I want to help them. E ele disse, eu quero ajudá-los. My mother said, we don't have any money to give them. E a minha mãe disse, mas nós não temos nenhum dinheiro para dar para eles. And my dad said, I know it, E ele disse, eu sei disso, but I want to help them somehow. mas de alguma forma eu vou ajudá-los. And every morning I would wake up and they would be praying for God to give them money to help this family. E toda manhã, então, eles estavam orando e pedindo para que Deus pudesse dar dinheiro para eles poderem ajudar essa família. Now, when I was a boy, E quando eu era um menino, most of the houses in the U.S. were made out of wood, quando eu era menino, a maioria das casas dos Estados Unidos era feita de madeira. and they had to be painted every few years. Então, de tantos em tantos anos, a gente tinha que pintá-la todinha de novo. And the paint that we had in those days, E a tinta que a gente tinha naqueles dias, had a terrible odor to it. A terrible, smelled awful. ok, tinha um cheiro muito esquisito, muito ruim. And the fumes from that paint E o resultado dessas pinturas would get in your skin, podia afetar a sua pele. and it would stay there for 2 or 3 days. Então, se você ficasse lá por 2 ou 3 dias, Well, I didn't like it. eu não gostava disso. But as a boy, Mas como menino, everything my dad did, I did. tudo que meu pai precisava fazer, ele fazia. And I learned a lot from him. E eu aprendi muito através dele. He rubbed off on me. He? He rubbed off on me. E ele passou isso para mim. Like your hands are dirty and you rub them and you get it on someone else. Yeah. É como se ele passasse isso para mim, So- o que ele fazia. I learned so much from him by watching him. Então eu aprendi muito olhando, vivendo o que ele fazia. And I woke up one morning E um dia eu acordei numa manhã and my dad said to my mother, e meu pai disse para minha mãe: you know, we've got that money that we've been saving every week nós agora temos aquele dinheiro que a gente estava economizando toda semana to buy paint to paint the house. para poder comprar tinta para pintar a casa. And see, I knew that if we painted the house, E eu sabia que tinha que pintar a casa. I was a little boy. Eu era menino, I pequeno. was going to have to help him. Eu ia ter que ajudar. I did not like to paint. E eu não gostava de ajudar a pintar. And my dad said to my mother, E meu pai disse para minha mãe: we can take that money and give to that family. nós podemos pegar esse dinheiro que era para pintar a nossa casa e dar para aquela família. Now, I wasn't a Christian. E I was not a Christian. eu não era cristão But ainda. I started praying. Mas eu estava orando. I said, Jesus, Eu let them disse, give the money Jesus. away. Jesus, let them give the money away. Jesus, deixa ele dar dinheiro logo para essa família. And Senão God sobrava para ele pintar a casa. God answered my prayers. E Jesus respondeu minha oração. And they gave the paint money away. Então ele deu o dinheiro ali para aquela família. I was so happy. E eu estava tão feliz. God had answered my prayers. Jesus respondeu minha oração. But in no time at all, Mas de jeito nenhum, God gave them that money back Deus deu aquele dinheiro de volta. from another source. Deus, na verdade, nos deu dinheiro de volta através de uma outra fonte. And my dad bought the paint. E meu pai, então, me chamou para pintar a casa. And you know the rest of the E story. você sabe o resto da história. My dad, as he got older, E quando meu pai ficou mais velho, he couldn't hear very well. ele não podia ouvir muito bem. And he couldn't talk on the phone. Ele não podia conversar no telefone. So if he wanted to communicate something with me, Então, se ele queria comunicar alguma coisa comigo, he would either walk over to my house, ele tinha que vir até na minha casa, or either he would ask my mother to call me on the phone and give me a message. ou então ele pedia para minha mãe me ligar no telefone e me passar a mensagem. I was going through a tough time in my life. E eu estava passando por um tempo muito difícil na minha vida. I was doing what I felt like God wanted me to do. Que eu não estava sentindo o que Deus queria fazer na minha vida. And I was involved with some demonic strongholds in our area E eu estava envolvido com algumas fortalezas demoníacas na área que eu that vivia. God wanted us to bring down in that area. E Deus queria que aquilo lá fosse destruído. And I was having a tough time, E eu estava tendo um tempo muito difícil, especially in the area of finances. principalmente na área financeira. I was married with a house full of kids E eu estava ali com a casa cheia de crianças and didn't have hardly any money at all. e eu não tinha dinheiro para aquilo. Planted a church, Estava trabalhando na igreja, and it was a tough time. era um tempo difícil. And the phone rang. The phone. O telefone tocou And I answered the phone, e aí eu respondi o telefone. and my mother said to me, E a minha mãe disse para mim, your father wants to talk to you out in the barn. o meu pai, A barn, like you store
Ok. Seu pai quer falar com você dentro de um tipo negócio de fazenda, num celeiro. Yeah. I was very discouraged. E eu estava muito desencorajado. Everything was going wrong. Tudo estava acontecendo errado. I didn't know what my dad wanted. E eu não sabia o que meu pai queria. I walked over to the barn. Então eu fui para aquele celeiro. It seemed like it was 100 miles there. E devia ser mais ou menos uns 600 metros para lá. And I didn't know what to expect. 1.600 metros. Eu não sabia o que esperar. My father and mother Meu pai e a minha mãe, grew up in what we call the Great Depression back in the 1930s. eles cresceram na época da Grande Depressão, nas décadas de 30. Many times as children they didn't have hardly anything to eat. Muitas vezes os filhos não tinham nem o que comer. It was very hard. Foi muito difícil esse tempo. And so they had accumulated a little money over the years, Então eles acumularam um pouco de dinheiro durante os anos. and that provided a great security for them. E aquilo era uma grande segurança para eles. And so they didn't have a lot, Eles não tinham muito, but they had a little. mas eles tinham um pouco. And my dad said to me, E meu pai me disse, I stood there, eu fiquei lá em pé, I didn't know what was going to happen. eu não sabia nem o que ia acontecer. I was very discouraged. Eu estava muito desencorajado. He said, son, Ele disse, filho, he said, I know you're having a hard time. eu sei que você está tendo um tempo difícil. I know that you are doing what you feel like God wants you to do. Eu sei que você está sentindo como se Deus não quisesse que... And I know God. thing That God? that God, I know you're trying to do what God wants you to do. Eu sei que você está tentando fazer o que Deus quer que você faça. And I know things hadn't been going good. Mas eu sei que as coisas não estão indo muito bem. He said, but I want to tell you this. Mas eu quero te falar isso. He said, I'm standing with you. Eu estou contigo. And he said, if it takes every penny that your mother and I have, In- every cent, we're going to help you and we're going to stand with you. Então, todo centavo que nós acumulamos, sua mãe e eu, nós vamos pegar isso e te ajudar. And I just started weeping E aí eu comecei a chorar. because the kind of man my father was. Que tipo de homem que era o meu pai? He didn't have a lot of money, Ele não tinha muito dinheiro, but he said, I'm standing with you. mas ele disse, eu estou contigo. That's the kind of atmosphere I grew up in. Essa é a atmosfera que eu cresci. That's the kind of father I want to be. Esse era o tipo de pai que eu queria ser. When I was about 13 or 14 years old, Quando eu estava entre 13 e 14 anos, one Sunday night, num domingo à noite, a man came to our church. um homem veio para a nossa igreja. He said, there's some people that had gathered together in this city, E tinha um pessoal que estava morando junto nessa cidade. and we want to build a Christian university here. E nós vamos construir uma universidade cristã aqui. And he says, I'm here tonight to ask you to help us. E eu estou aqui hoje à noite para pedir que vocês nos ajudem. And he says, I want to ask you that you will make a commitment Eu quero pedir que vocês possam fazer um compromisso to give a certain amount of money each month. de nos passar uma certa quantidade de dinheiro todo mês. And it was up to you how much money you gave. E depende de vocês, quanto que vocês querem passar para nós por mês. So in those days, people didn't have a lot of money, E naqueles dias as pessoas não tinham muito dinheiro, but they could give some every month. mas eles poderiam dar um pouquinho cada mês. And my father made a commitment that night E naquela noite o meu pai fez um compromisso to help support this university. para poder ajudar essa universidade. And when he went home that night, E quando ele foi para casa aquela I noite, remember him telling my mother eu lembro que ele disse para minha mãe about the commitment that he made. sobre o compromisso que ele fez. And my mother said to him, E minha mãe disse para ele, she said, John, John, we don't have the money. nós não temos esse dinheiro. He said, I know that. E ele disse, eu sei disso. But he said, God told me to do it. Mas Deus me falou para fazer isso. And every month, E todo mês, God supernaturally Deus de uma forma sobrenatural provided the money proveu o dinheiro for him to pay that commitment. para ele poder pagar o compromisso que ele fez. Many years later, Muitos anos depois, I was sitting in my living room. eu estava sentado na sala de estar I just minded my own business. e eu estava atarefado com o meu próprio negócio. And the Lord reminded me of that commitment that my father had made. E aí Deus me lembrou daquele fato do compromisso do meu pai com a Reminded universidade. me of the money that he gave. Me lembrou do dinheiro que ele deu. And I said, I remember that. Aí ele falou, eu disse, eu lembro disso. And the Lord said to me, E então o Senhor disse para mim, he said, because of what your dad gave, por causa do que o seu pai fez, he said, I educated your children for you.
Eu vou educar os seus filhos para você. I have 5 children. Eu tenho 5 filhos. My oldest daughter is a lawyer. A minha filha mais velha é advogada She's very wealthy. e ela está muito rica. My oldest son has been a pastor in Paraguay Meu filho mais velho, ele é pastor no Paraguai. for 10 years, and now he's a professor in a Christian school, Christian E college. nos últimos 10 anos ele tem sido professor num colégio cristão. He has a master's degree, Ele tem ele é mestrado and he's starting to work on his second master's degree. e agora ele está fazendo seu segundo mestrado. My middle son has a 4-year degree, Meu filho do meio, a 4-year degree, a BS degree. ele tem ele é bacharelado, né? My youngest son has a 4-year degree, O outro tem 4 and anos de bacharelado they both all graduated from college. e todos ambos são graduados na universidade. And my youngest daughter has a master's degree. E a minha filha mais nova também é mestre. I just want to tell you this. Eu só quero te dizer isso. My wife and I didn't have the money to send our kids to school. Minha esposa e eu, nós nunca tivemos dinheiro para mandar os nossos filhos para escolas. Because of the seed that my father planted, Mas por causa da semente que o meu pai plantou, I saw it just with my family had multiplied. nós vimos então isso multiplicar na nossa família. He didn't give enough to educate a person. Ele não deu o suficiente para educar uma pessoa. He probably didn't even give but maybe $200. Provavelmente ele deve ter dado $200, But that was a lot to him. mas era muito para ele. Listen, if you don't have any money, Então, se você não tiver dinheiro nenhum, $5 is a lot of money. $5 é muito dinheiro. But he gave, he was obedient. Mas ele deu isso porque ele foi obediente. The sacrifices that we make Então, o sacrifício que nós fizemos and the things that we do e as coisas que nós fazemos are going to affect many people. vai afetar muitas pessoas. My father was a man that lasted. O meu pai foi um homem que durou. He didn't quit when things got hard. Ele não corria quando as coisas se tornavam He piores. just kept going. Ele continuava indo. And he had been a Christian for many years. E ele era cristão por muitos anos. We lived next door to one another. E a gente vivia porta a porta. And he would come over to my house. E ele costumava vir para minha casa. And he says, I want to read you something in the Word. E ele dizia assim, eu quero ler alguma coisa na palavra para você. Something he had read, and he was so excited about the Word of God. E aí ele lia alguma coisa e ele sempre estava tão excitado assim com a palavra de Deus. He never retired. He never quit growing in the Lord. Ele nunca aposentou com as coisas do Senhor. My father had heart problems, Meu pai tinha problema de coração. and he died 2 days before his 80th birthday. Ele morreu 2 dias antes do seu aniversário de 80 anos. The doctors had given him some medication, E o médico disse, dê a ele alguma medicação and it helped his heart, e vai ajudar o coração dele. but he was unable to eat. Mas ele não era capaz de comer. He would take one little bite of food, Então ele comia só um pouquinho de comida and he just couldn't eat anymore. e não queria comer mais. And he lost a lot of weight. E ele perdeu muito peso. And one of the last things I remember seeing my father do, E uma das últimas coisas que eu vi o meu pai fazendo, he was in my home, ele estava na minha casa, sitting on the sofa, sentado no sofá, raising his thin arms, worshiping God. levantando seu braço e adorando a Deus. See what wonderful memories I have. Então, que memória maravilhosa são essas? Listen, we can do those same things. E a gente pode fazer as mesmas coisas. We can pass on wonderful things Nós, to nós podemos passar coisas maravilhosas para os outros. not just our children, Não só para os nossos filhos, but many other people. mas muitas outras pessoas. Jesus made the world a better place, O Jesus fez do mundo um lugar melhor. and his vision and his plan and his purpose, his ministry was passed on to us. E aí a sua visão, o seu ministério, o seu desejo foi passado para os outros. I want to ask you a question. E eu quero te fazer uma pergunta. How are you managing your inheritance? Como que você está gerenciando a sua herança? What are you doing with what's been passed on to you? O que você está fazendo com aquilo que foi passado para você? May have not been through your parents. May not have been through your parents. Essa herança pode não ter sido através dos seus pais. What are you doing with the inheritance that's been passed on to you through your spiritual leaders? O que você está fazendo com a herança que tem sido passada para você através
dos seus líderes espirituais? What are you doing with the inheritance that's been passed on you through the Word of God? O que você tem feito com a herança que tem sido passada para você através da palavra de Deus? I heard a story about a poor lady, E eu quero te contar uma história a respeito de uma senhora pobre. and all she ever did Tudo que ela fazia was wash clothes era lavar roupas and iron them for e other people. passar roupas para outras pessoas. In those days, she didn't have a washing machine, E naqueles dias ela não tinha uma máquina de lavar. but people would have a big iron pot, Então, na verdade, eles tinham uma bacia grande. and they would build a fire under that pot, E aí eles colocavam fogo debaixo and daquele they would put the tacho, clothes in there. colocavam as roupas ali, They would put some bluing, it's kind of like a bleach. aí colocava tipo anis, as coisas ali para poder branquear as roupas. They would take a stick and stir the clothes. Aí pegava um pedaço de pau e ficava mexendo as roupas ali naquele And tacho. they would clean them. It E would aí clean eles them. iam limpando. She'd hang them out on the clothesline. Aí depois ela pegava as roupas e pendurava no arame. After they dried, E depois que ela secava, she would iron those clothes. ela pegava aquelas roupas e ia passar. And she did that for other people. E ela fazia isso para outras And pessoas. that's how this poor woman E essa mulher pobre made a living over the years. viveu por muitos anos. She was a poor lady, Era pobre, a little shack, little house. ela morava numa Not a casinha very good pequena, place, não yeah. muito boa, But when that um lady, barraco. when that lady died, Quando aquela mulher morreu, she had saved ela tinha economizado hundreds of thousands of dollars. centenas de milhares de And dólares. she left every penny she had E cada centavo que ela tinha, to help poor children to get a college education. ela usou para ajudar as crianças pobres a conseguir educação. And people couldn't believe it. E as pessoas não acreditaram nisso. They said she couldn't have any money, Ela não podia ter muito dinheiro, but she saved and saved through the years. mas ela economizou por anos e anos. And that one little poor lady E aquela senhora pobre paid for young people's college expenses. pagou as despesas de escola de várias crianças. Have you thought about what you're going to leave for those that come after you? Você já pensou a respeito do que você vai deixar para aqueles que vão vir depois de você? Let me share a verse in Proverbs 13:22. Eu quero compartilhar um versículo que está em Provérbios 13, 22. This is what it says. A good man leaves an inheritance for his children's children. E diz assim: um bom homem deixa a herança para os filhos dos seus filhos. It doesn't mean that he only leaves an inheritance for his grandchildren. Não quer dizer que ele só vai guardar a herança para os seus netos. It means that he naturally gives to his children, Isso significa que naturalmente ele deixa para os seus filhos, but he goes beyond that. mas isso vai além deles. He's thinking about the third generation. Isso vai até a terceira geração. And it's important that we look down the road. Então isso é a forma que a gente pode olhar a regra. We're only going to be here for a little while. We're only going to live for a little. Nós vamos viver só por um instante, por um tempo. But what about the people that come after us? Mas e a respeito das pessoas que vêm depois de nós? I had a construction business one time, Eu tive um negócio de construção um certo tempo and my sons would work with me, e meus filhos trabalhavam comigo. and I would encourage them to do good quality work. E eu encorajava-os para fazer trabalhos de qualidade. I said, sons, Eu dizia assim: filhos, you sign your name to everything you do. tudo que vocês estão fazendo, vocês estão assinando o seu nome. Years later, people will come back, E as pessoas vão voltar and they will see if it was a good job or a poor job. e aí eles vão olhar e vão ver se foi feito um bom trabalho ou se foi um trabalho pobre. Time tells. Time tells. Tá? O tempo vai dizer se você fez um bom trabalho ou um trabalho pobre. I'm not a preacher. Eu não sou um pregador. I just talk to people. Eu só converso com I as tell pessoas. stories. Eu gosto de contar histórias. My dad was a storyteller. Meu pai também era um contador de história. I've communicated many things to my children through stories. Eu comunico muita coisa para os meus filhos através de And histórias. sometimes my children will call me on the phone, E às vezes os meus filhos me chamam no telefone. and they'll say, Daddy, E eles dizem assim: papai, you remember the story about Billy? o senhor lembra da história sobre o Billy? I said, yes, I remember it. Ele disse: sim, eu lembro. They said, Daddy, did it end this way or that way?
Aí eu perguntei, ele fez desse jeito ou daquele jeito? I said, "It did in that way." Aí eu digo, daquele jeito. That's what I thought, Daddy. Thank you. Ah, e foi o que eu pensei. Obrigado, pai. They were passing those stories on to their friends and to other people. Então eles estão passando as histórias que eu contei para ele para outras pessoas. In Joel 1:3, Joel, capítulo 1, versículo 3. this is what it says. Está escrito assim: Tell it to your children, diga aos seus filhos and let your children tell it to their children, e deixe os seus filhos dizerem aos filhos deles and their children to the next generation. e os filhos deles para as próximas gerações. When my wife and I leave our home to go somewhere, Quando a minha esposa e eu saímos da nossa casa para ir para algum lugar, it could be to the grocery store to buy groceries. pode ser para a padaria para comprar alguma coisa, We could be going out to eat, to dine out. ou a gente pode estar indo para algum lugar para comer. But before we leave, Mas antes que a gente saia, we a simple prayer. a gente faz uma simples oração. We just ask the Lord A gente pede para Deus, para o Senhor. to show us who to pour our lives into. A gente pede para que Deus nos mostre para quem que a gente vai derramar a nossa vida. While we're out in public. Para quem naquele público. And you know, every time E sabe, toda vez, He connects us with someone Deus conecta a gente com alguém. to give our lives to. Para dar a nossa vida para essas It's pessoas. exciting. Isso é impressionante. All my children are grown. Todos meus filhos estão crescidos. None of them live close to us. E nenhum deles moram perto de The nós. closest one is 3 hours away. O mais perto de nós mora 3 horas de distância. No children at home anymore. Nós não temos criança em casa mais. So my wife and I have decided Então a minha esposa e eu nós decidimos, we're just going to adopt some other people. então vamos adotar outras pessoas. And we spend time with young people. E a gente gasta tempo com jovens. There's a Mexican restaurant near where we live. Tem um restaurante muito legal perto de onde a gente vive. And there's a Mexican lady that owns this restaurant. E a dona do restaurante é uma senhora mexicana. And she has some sisters and brothers. E ela tem irmãs e irmãos. And her father left her mother and all the children. E o pai dela largou a esposa e todos os filhos. And he moved back to Mexico. E voltou para o México. And the lady that owns the restaurant, E a dona do restaurante, she married an American guy. aí ela casou com um cara americano. And she took him back to her hometown in Mexico. E aí levou ela de volta para a cidade natal do México. And while she was there, E quando ela estava lá, she saw her father. na verdade a filha, né, casou, foi para a cidade natal e ela viu o pai dela lá. And when he saw her, E quando ele a viu, he turned his back and walked away. ele virou de costas e foi embora. I can't imagine how that feels, Eu posso imaginar como ela se sentiu, to have your father to turn his back on you. tendo seu próprio pai virando as costas para So ela. my wife and I Então a minha esposa e eu, have just adopted these two sisters. então nós adotamos esses We meninos. found out when their birthdays are. Nós sabemos quando é o aniversário deles. One of them had a baby the other day. Uma delas teve um bebê esses dias para trás. We bought things for the baby, Então nós compramos coisas para o bebê and we love them. e nós amamos eles. And every time we go in that restaurant, E toda vez que a gente vai nesse restaurante, they get excited about seeing us. eles ficam alegres de nos ver. So those are 2 more children that we have. Então são 2 filhos a mais que nós temos. The Lord said to Bonnie and to my wife and I many years ago, E Deus falou para minha esposa e para mim alguns anos atrás. God is going to give you a lot of children. God is gonna give. God's going to give you a lot of children. Deus vai te dar muitos filhos. So we can have family and children that aren't related to us. Então nós podemos ter famílias e filhos relacionados com a gente. Will you pour your life out for those that come after you? Ou você derrama a sua vida em direção daqueles que estão vindo para você. My father would say to me, O meu pai me disse: he said, I want you and your sister to do better than your mother and I have done. eu quero que você e sua irmã façam melhor do que aquilo que eu e sua mãe estamos fazendo. And I knew he wasn't just talking about finances and money. E eu sei que ele não estava falando a respeito de finanças e de dinheiro. And so he was talking about spiritual things. Ele estava falando a respeito de coisas espirituais. And I'm carrying on his vision. E eu estou me levando nessa visão. The things that burn in his heart.
nas coisas que queimam no coração. My wife and I are doing those things. Nós, a minha esposa e eu, nós estamos fazendo as mesmas coisas. My children are doing those things. Meus filhos estão fazendo as mesmas And my coisas. grandchildren. E meus netos. Lead by example. Viva dando exemplo. That's the best way. Then the best thing that you can give someone is a good example. É a melhor coisa que você pode dar para alguém, é um bom exemplo. People may not pay attention to what you say, As pessoas podem até não prestar atenção no que você está dizendo, but they're going to watch the way you live. mas eles estão assistindo a forma como você vive. In Ephesians 3:20, Efésios 3:20 it says this: diz o seguinte: Unto him para ele, who is able que é capaz, to do immeasurably more é capaz de fazer de uma forma muito mais, infinitamente mais, than we can ask or imagine, tudo aquilo que nós podemos pedir ou imaginar, through the power of the Holy Spirit in us. através do poder do Espírito Santo em nós. Ephesians 3:20. Efésios 3:20 That's a very important verse. é um verso muito And importante. so you and I Então você e eu, can do more than we could ask or imagine nós podemos fazer mais do que a gente pode imaginar ou pensar, as we let the Lord work through quando a our gente lives. deixa o trabalho de Deus através de nós. In the U.S., they have when a person dies, they have what they call a headstone or a grave marker. Uhum. Nos Estados Unidos, nós temos uma lápide, que é quando a pessoa morre, coloca-se uma lápide. And many times they have the person's name, E muitas vezes nessa lápide tem o nome da pessoa, the date of their birth, o dia do nascimento, and the date of their o death. dia da morte. And then sometimes there's a phrase at the very bottom E embaixo na lápide normalmente tem uma frase that sums up their life. que sumariza a sua vida. Ask yourself this question. Pergunte para você mesmo essa pergunta. When you're gone, Quando você for, what is the one sentence? qual vai ser a frase, What's the one phrase qual que é a sentença that will be spoken about you que vai retratar você, to sum up your life? que vai sumarizar a sua vida? I want to pour myself out like never before. Eu queria colocar a minha própria vida como nunca I antes. just want to empty myself. Eu queria me esvaziar. I would see my dad as he would empty himself, Eu posso dizer que o meu pai esvaziou de si mesmo and God would fill him back up. e Deus o completou. For much of my father's life, we lived in a big city, Por a maior parte da vida do meu pai, nós moramos numa grande and cidade. then we moved about an hour away. E depois nós mudamos 1 hora We lived para fora. out in the country in a rural area. E aí a gente passou a viver numa área rural, afastada da cidade. We couldn't even get a telephone, A gente não podia nem ter telefone. but people would find my dad Mas as pessoas encontravam meu pai out in the woods, out in the forest, na floresta, no meio do mato, and they would come to see him. e eles iam para vê-lo. And these were boys E eram meninos that he led to the Lord que ele conduziu para Jesus when they were young. quando eles eram pequenos. And then their parents would be born again, E aí os pais não eram nem cristãos. and all their brothers and sisters. E aí os irmãos e as irmãs. My dad was an evangelist, Meu pai era um evangelista, but he was a very quiet man. mas ele era um homem muito quieto. He prayed and prayed for people, Ele orava e orava por pessoas. and he would find something that they were interested in. E aí ele gostava de descobrir coisas que as pessoas estavam interessadas. He would find out what was important to them, Ele tentava descobrir o que era importante para as pessoas. and he would build a friendship with them, E aí ele construía um relacionamento, uma amizade com essas pessoas. and he would bring them to Jesus. E aí, através disso, ele trazia essas pessoas para Jesus. It talks about in the New Testament that they brought their friends to Jesus, E como fala no Novo Testamento, então eles traziam seus amigos para Jesus. and he would make friends and bring them to Jesus. Então ele fazia amizade para depois trazê-los para Jesus. And these guys, they never forgot my dad. E esses meninos nunca esqueceram do meu pai. And when he was old, Quando ele estava velho, they would come and find him, eles vinham para encontrar com ele. and they would bring their children with them. E eles traziam os filhos deles com eles. And I would stand there and listen to these men. E eu estava em pé olhando And isso. they would tell their children. They would tell their children. E aí eles diziam às crianças. They would point to my dad Os pais falavam para as crianças e apontavam o meu pai. and said, "This is the reason. E eles diziam, esta é a razão. This is the man. Esse é o homem. He's the one
Ele é aquele that brought us to the Lord. que trouxe a gente para o It's Senhor. because of him Isso causava nele, that our whole family has been born again. que aí isso causava fazia com que toda a família se tornasse para He Jesus. was all the time pouring his life out. Então ele estava sempre colocando a sua vida à disposição. Whatever you give out, Qualquer coisa que você desistisse, God will give you even more in return. qualquer coisa que você desse, Deus te dava muito mais em retorno. Think about who you can affect in a positive way. Pensa a respeito de quem que você pode afetar de uma forma positiva. Think about what you can pass on to the next Pensa a generation respeito do que você pode passar para a próxima geração and the generations after e para as that. gerações que vão se seguir. Can I lead you in just a simple prayer? Posso liderar vocês para uma oração bem simples? Will you pray with me? Vamos ficar de pé, orar para que vocês orem comigo? Could we just open our hands like this? Eu queria que você abrisse a sua mão, assim, dessa forma. Just like that. Dessa forma. Both hands. Ambas as mãos. Dear Lord, E repita comigo. Senhor querido, thank you for all you've given me. obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. And I want to take these treasures you've given me. E eu quero pegar esse tesouro que o Senhor me deu. And I want to help other people. Eu quero ajudar outras pessoas. Help me to bring many to you, Lord. Me ajude a trazer muitos a você, Senhor. Thank you for the honor to represent you in the earth. Obrigado pela honra que o Senhor me deu para representar na terra. You're so good to me. O Senhor é tão bom para mim. And I want the good things you've done in my life E eu quero que as boas coisas que o Senhor fez na minha vida to affect the many generations after me. possa afetar muitas gerações depois de mim. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Amém, queridos? Bênção, né? Foi abençoado. Palavra gostosa, fala a verdade. Bênção demais. Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E abraça essa palavra, essa mensagem que você recebeu hoje. Quantas pessoas que podem ser abençoadas através das nossas vidas, amém? Say one other thing. Eu quero falar mais uma coisa. Pastor Cesar he's an excellent translator. Tell him. Pastor César é um ótimo tradutor. My wife Minha esposa tells me, me diz: she said, John, you don't speak good English. você não fala inglês direito. I said, I'm an American. Eu sou americano, She said, you still don't speak good mas English. mesmo assim você não fala o inglês que presta. Pastor did an excellent job. Então por isso eu fiz um ótimo trabalho. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado aí pela presença. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Amém?